A floresta atlântica desce pela serra em direção ao mar e mistura tons de verde em infinitas nuances. Rios se transformam em cachoeiras que desabam límpidas em busca do oceano. A natureza exuberante se expressa em todo o seu esplendor pela mistura de águas doce e salgada, com transparência única que resiste ao crescimento imobiliário das regiões de veraneio. E todo esse quadro é emoldurado por uma vegetação exuberante que faz sombra à beira-mar. A Costa Verde do Rio de Janeiro fez por merecer o tombamento. A região de Paraty e Ilha Grande foi reconhecida e classificada de sítio misto pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural e Cultural da Humanidade. A área é a 22ª a ser tombada pelo órgão no país e a única com essas características. Paraty hoje são mais de 13 tombamentos, a maior reserva ambiental do estado do Rio de Janeiro, a maior reserva aquífera do estado do Rio. São 75 cachoeiras, 300 praias, 65 ilhas. Aqui nós temos os povos tradicionais, pescadores, agricultores, quilombolas, os indígenas, né? E toda essa biodiversidade, essa preservação cultural, né? Esse trabalho que a gente vem fazendo de desenvolvimento da nossa cidade, né? Chegamos a esse reconhecimento que hoje somos das 36 cidades do mundo. Paraty foi contemplada com a cidade de sítio misto de cultura e meio ambiente. Somos a única da América Latina e a única do Brasil. Toda essa majestosa natureza cerca a cidade histórica de Paraty e cobre uma enorme região turística. Junto à Ilha Grande, o título inclui 187 ilhas, o Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul e a Área de Proteção Ambiental de Caiuruçu. Com cerca de 85% da mata nativa bem conservada, o local é o segundo maior remanescente da Mata Atlântica, com muitas belezas naturais, enorme biodiversidade, diversas manifestações culturais, um conjunto histórico preservado de rara beleza, onde as pedras que calçam a cidade guardam a história do caminho do ouro no Brasil. Mas quais seriam os maiores desafios para que toda essa exuberância natural e arquitetônica e as tradições das etnias regionais possam se manter íntegras diante do eventual crescimento do turismo? Todas essas populações e todas as comunidades que estão no entorno, tanto da Serra quanto da zona marítima de Paraty, elas precisam ser contempladas com turismo de qualidade. Então, existem enormes desafios que é exatamente perceber as diferentes naturezas de cada população, de cada localidade dessa, entender a capacidade e, claro, fazer estudos que nos permitam oferecer um turismo com segurança, com muito prazer, e cada lugar desse com uma capacidade de acolhida ideal para aquela localidade. Esse turista tem que ser muito bem trabalhado, ele tem que compreender Paraty. A Paraty está aberta a todos os níveis de turista, mas deve ser uma grande escola para que as pessoas possam aprender. O que está vendo hoje? Criou-se um turismo do bate e volta, que as pessoas vêm só à procura de praias, né? E desse patrimônio natural, mas não ajudam a preservar esse patrimônio natural.
Então nós temos que fazer um trabalho que as pessoas possam chegar aqui e compreender a cidade, a sua importância para a história do Brasil e para a história econômica do mundo. O turismo é a maior fonte de divisas da região e mantém as demais atividades rentáveis, como restaurantes, lojas de artesanatos, passeios de barcos, engenhos de cachaça e as diversas pousadas que geram milhares de empregos. O equilíbrio entre a invasão de turistas através dos grandes transatlânticos, resultado do reconhecimento pela Unesco, e a preservação dos recursos naturais e culturais passa a ser o maior desafio para a gestão de governança da região. Tanto a cidade de Paraty como a Ilha Grande precisam de proteção para continuarem do mesmo jeito como sempre foram, verdadeiros paraísos tropicais. Angra dos Reis é uma região de enorme potencial turístico no Rio de Janeiro. No dia 6 de janeiro de 1502, o navegador Gonçalo Coelho descobriu a região. Era dia da tradicional festa da Folia de Reis. Desta forma, batizou-a como Angra, que significa conjunto de ilhas dos reis. O arquipélago é composto por 365 ilhas e uma delas foi designada pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural e Cultural da Humanidade. Mais de 5 séculos se passaram e a Ilha Grande ainda mantém a mesma natureza exuberante desde sua descoberta. Com 193 km² e 113 praias de águas verdes azuladas de variados tamanhos e características, com águas abrigadas ou em mar aberto, e com vegetação exuberante formada pela Mata Atlântica. Apesar da distância e toda a preservação, a ilha apresenta pousadas confortáveis com alimentação saudável e capacidade para receber grandes grupos de turistas. A maior preocupação de quem trabalha na ilha é como administrar esse provável aumento do fluxo de visitantes. A gente fica meio preocupado porque quando vem muita gente, acabam largando muito lixo nas praias, lixo no mar, e isso não é legal, né? Mas o turismo sempre é bom e engrandece o lugar, né? Fica muito legal. As autoridades locais já se movimentam em busca de melhorar as condições regionais para atender com qualidade a esse inevitável aumento da demanda turística. Nós estamos fazendo um master plan da ilha, para zerar os problemas de esgoto, zerar o problema de energia elétrica, várias coisas da infraestrutura, de saúde, de ter aqui, se algum turista passar mal, ter um barco para apanhar. Nós já temos 2 ambulâncias marítimas para apanhar os turistas aqui se tiver algum problema. Reforçamos a segurança. A Ilha Grande nunca teve grandes problemas de segurança, mas reforçamos a questão da segurança aqui para que receber esses turistas de braços abertos. Mas ter uma pousada na Ilha Grande é um bom negócio? Para mim, sim. Primeiramente, pela qualidade de vida, né? Que aqui apesar de ter a dificuldade de você ter as coisas, você tem que ir até a cidade, mas assim, o ar que você respira, o alimento que você come, eu acho que vale tudo, né? E eu acho que dá para viver, sim, você sabendo administrar seu dinheiro, tudo, né? A gente tem um período que é escasso, né? Que é na baixa temporada, mas aí a gente aproveita para a gente fazer o reparo na pousada, né?
Então, a manutenção, essas coisas. Então, eu acho que dá para ver muito bem, sim. As pousadas oferecem programação variada, como passeios de barcos por ilhas e praias na vizinhança, com águas mornas e cristalinas, ótimas para mergulho. Com a ajuda de um guia, é possível caminhar por trilhas cheias de aventuras, que em cerca de 1 hora chega ao topo dos morros, onde é possível admirar uma paisagem literalmente de tirar o fôlego. A Ilha Grande realmente é um paraíso a poucas horas do Rio de Janeiro, mas com o novo título de Patrimônio Natural da Humanidade, vai precisar de atenção redobrada para que permaneça exatamente como está. Com um vasto litoral de 8.000 quilômetros, o Brasil tem enorme potencial para a criação de fazendas marinhas. Atualmente, a maior produção nacional de maricultura é de crustáceos e moluscos, como camarões, ostras e vieiras. Mas a atividade tem evoluído muito na criação de peixes, como adicional de fonte de renda para uma demanda crescente de carnes brancas e com baixo teor calórico, como a de espécies de carne firme e poucas espinhas, que atendem a um mercado onde o sushi e o sashimi são muito apreciados pelos asiáticos e, atualmente, pratos na moda no Brasil. Uma espécie com nome científico de Rhachycentrum canadum, mundialmente conhecido como cobia, no Brasil ganha nomes diferentes em cada região, como tubarão ou cação de escama, bijupirá, beijupirá ou parambiju. A equipe da Xinhua navegou até a pousada Nautilus na Ilha Grande, Rio de Janeiro, para conhecer uma fazenda marinha especializada na criação de vieiras e do bijupirá. A atividade também gera uma ação social. A maricultura ela é uma atividade, assim como o turismo, né? Depende da natureza, o nosso turismo, né? Então eu falo que o maricultor ele é um emprego verde, né? Ele depende de qualidade de água, né? Ele depende de qualidade ambiental. Então o maricultor que cultiva, nós somos hoje 14 maricultores na Bahia, né? Da Ilha Grande. Ele é o que está mais preocupado com qualidade de água, porque se não tiver qualidade de água ele não pode cultivar, se não puder cultivar ele perdeu a renda dele, né? Aqui são empregados principalmente pessoas locais, né, os nativos da Ilha Grande. Isso é muito importante justamente para estar gerando emprego verde, estar gerando uma ocupação para esse pessoal que é realmente daqui. Então a produção é essencialmente artesanal ainda e é comercializada para restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro e aqui mesmo na região da Ilha Grande para o pessoal que vem visitar e conhecer. Com cabeça grande e achatada, corpo aerodinâmico semelhante ao dos cações, de cor marrom escura com listas longitudinais, é um belo peixe que pode chegar a 2 metros de comprimento em liberdade, mas em cativeiro são abatidos após 1 ano de criação com elevado custo de produção. Entre 4 e 5 quilos é o nosso tamanho comercial. O custo é alto, principalmente no caso do peixe. São várias pessoas trabalhando e além da alimentação, que é um dos principais gargalos, nós temos que dar banho nos peixes, né? Os peixes tomam banho de água doce. Frequentemente isso é uma forma de você fazer o controle de parasitas sem estar usando nenhum químico.
nem nada do tipo. Também consome bastante mão de obra e insumos no geral. A associação de uma pousada com a maricultura é uma forma de potencializar as duas atividades e, dessa forma, obter melhor retorno na relação custo-benefício. A gente criou a Fazenda Marinha Boutique, onde a pessoa visita, tem a oportunidade de experimentar e ainda pode mergulhar em volta dela, né? Então, hoje em dia, as duas coisas elas trabalham juntas, sim, né? A gente pode receber as pessoas, né, para comer o que a gente produz, ter essa experiência, ver a maneira como é produzida, da maneira assim, mais sustentável possível, né? Ninguém é perfeito, né? E virou uma atração turística, né? A gente acabou de receber agora um pessoal que veio aqui só por causa da Fazenda Marinha, né? Interessante notar que a criação de peixes em cativeiro de forma adequada é de baixo impacto ambiental, com a vantagem de repovoar o local com espécies nativas, como no caso do bijupirá, peixe comum na região. Alguns peixes são soltos como forma de restabelecer a população devido à pesca predatória. A maricultura prova que é possível o desenvolvimento sustentável e preservação ambiental caminharem juntos e ainda obter lucro. Em regiões turísticas que basicamente vivem de uma atividade sazonal, ela surge como uma grande aliada na geração de empregos sociais e no equilíbrio ecológico da Ilha Grande, por respeitar as normas que a tornaram patrimônio natural e cultural da humanidade. Depois de alguns dias na Ilha Grande, viemos conhecer Paraty, uma cidade com muita história para contar. O crescimento do turismo em Paraty impulsionou várias atividades e agora, com o tombamento da cidade, serão potencializadas. Nas ruas, o crescimento do artesanato ganhou espaço nas calçadas e lojas. Os doceiros com seus carrinhos já fazem parte da tradição da cidade. E entre as profissões formais, as pousadas ganharam espaço para atender ao aumento da demanda. Os passeios de jipes passaram a fazer parte da atividade turística da região periférica à cidade, e o jipeiro se tornou profissão. O que é a profissão de jipeiro em Paraty? Olha, a profissão de jipeiro de Paraty, nós pegamos nossos jipes, são vários jipeiros na cidade, onde a gente tem a oportunidade de levar os clientes para conhecer nossas cachoeiras, nossa Mata Atlântica, o Parque Nacional da Serra da Bocaina, as praias de Trindade, enfim, ter a chance do cliente conhecer, se apaixonar pela mata, se apaixonar pelas essas áreas de preservação e tentar assim levar para ele a necessidade da gente preservar tudo isso para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Aproveitamos a carona da Jungle Tour para conhecer a bela região de Mata Atlântica que circunda a cidade, onde o crescimento de outras atividades surge como mais um fator de atração turística. Um roteiro interessante começa pela visita da fazenda da família Roberto Marinho, com paisagismo de rara beleza. Toda essa região, bastante preservada, guarda muitas surpresas como alambiques com estrutura planejadas para receber turistas, com delícias que aguardam serem levadas das prateleiras e até mesmo coleções históricas das famosas aguardentes brasileiras. A fabricação de bebidas destiladas tem importância fundamental na história de Paraty. As bebidas destiladas são as mais consumidas no mundo, com 44,8% do mercado, seguido da cerveja com 34,3% e do vinho com 11,7%. Elas se propagaram pelo mundo e cada país aprendeu a criar a própria bebida destilada de acordo com o vegetal disponível na sua região. Portugal destilou a fermentação da uva e criou a bagaceira. A Rússia criou a vodka inicialmente a partir da batata e atualmente usa trigo, centeio, milho e cevada. Como os escoceses, que também usam esses mesmos cereais, além do malte na fabricação do whisky. Já os mexicanos usam a agave azul para destilar a tequila e a China, que usa sorgo, trigo e cevada para destilar o tradicional baijiu.
Atualmente, o processo de destilação evoluiu muito para a obtenção de um produto mais limpo, com qualidade superior e um processo de envelhecimento que proporciona um sabor diferenciado do produto. O cobre tornou-se fundamental na produção de alambiques. É resistente à corrosão, ótimo condutor de calor e reage quimicamente com a bebida destilada com redução da acidez, dos teores de aldeídos e de compostos sulfurados. A nossa equipe foi até o belo Vale da Pedra Branca para conhecer o alambique do mesmo nome, que produz a mais tradicional bebida destilada brasileira. No Brasil, de clima tropical na maior parte de seu território, a cana-de-açúcar é uma gramínea totalmente adaptada, que deu origem à cachaça. Após a colheita no campo, a cana é prensada e transformada em caldo e, através de bombas de sucção, chega ao alambique para seguir os procedimentos de toda bebida destilada. Aqui nós temos uma serpentina onde ela é aquecida, o vapor da cachaça vai subir, do álcool da cana-de-açúcar vai subir, após ele vai para a segunda alambique. Nesse segundo alambique, o vapor ele vai se transformar em líquido e é o que? A condensação. O resultado desse processo químico é a formação de 3 partes da cachaça, chamadas de cabeça, cauda e coração. Apenas o coração é utilizado no consumo. As outras partes, com forte odor e concentração, formam o etanol, que é usado como biocombustível nos veículos da empresa e também na limpeza do ambiente. O coração segue para a próxima fase. Esse coração, ele é bombeado para esses tanques de inox e é aqui que vai fazer a graduação. A graduação ela é feita como adição de água para ele poder atingir o percentual alcoólico, que hoje a gente trabalha com 40% e 44%. Como nas demais bebidas destiladas, a cachaça também tem o seu especialista, um degustador que recebe o mesmo nome de sommelier dos provadores de vinhos e que sabe usar seus sentidos aguçados para apurar a qualidade do produto final. Primeiro a visão, tá? A gente vai olhar a cachaça, ela vai escorrer uma lágrima, ela está oleosa, você vai sentir o aroma. Na degustação, você vai respirar. Pode manter um pouco a cachaça, engole a cachaça e você vai remeter aos sabores. No caso dessa ouro, é um sabor amadeirado, é um sabor bem suave. As cachaças Pedra Branca são envelhecidas em barris de jequitibá e amendoim, que são madeiras típicas das florestas brasileiras. Já a cachaça Ouro é envelhecida por 2 anos em tonéis de carvalho. Essas duas nós temos um prêmio de Bruxelas. 2016 nós vencemos com a prata, que é a cachaça envelhecida no barril de amendoim, que é uma madeira típica da nossa região, da Mata Atlântica. E a ouro, em 2017, num concurso de Bruxelas, envelhecida nos tonéis de carvalho, 2 anos. Segundo a Confederação Nacional da Pecuária e Agricultura, o setor emprega 600 mil pessoas no Brasil e movimenta exportações de aproximadamente 14 milhões de dólares anuais. Com 1.562 produtores registrados, o mercado está em franco crescimento, com possibilidade de aumentar significativamente esses números para 2020. Pela qualidade dos seus produtos e atendimento aos clientes, o alambique Pedra Branca contribui decisivamente para esse sucesso. Outro passeio interessante é conhecer uma fábrica de farinha que faz parte da história da cidade de Paraty e do Brasil. Mandioca, macaxeira, aipim são alguns dos muitos termos brasileiros para designar a espécie Manihot esculenta, uma espécie de planta tuberosa da família das euforbiáceas, que foi eleita pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como alimento do século XXI. Uma tradição brasileira literalmente enraizada em grande parte da população é misturar a farinha de mandioca na comida tradicional. Esse hábito fez com que muitas famílias se dedicassem à produção desse produto. No início, muitos trabalhadores utilizavam um sistema de produção comum no Brasil entre o proprietário da terra e o lavrador. Meu pai trabalhou um tempo em outras casas de farinha, que era
era feito a meia, né? Você trabalhava e você fazia a farinha e dividia a meia. Depois meu pai já passou a ter a casa de farinha dele. A casa de farinha é onde a mandioca chega para ser processada. O primeiro passo é uma gaiola de ferro com pedras dentro, onde ela é parcialmente descascada. A seguir, ela é manualmente limpa e cortada nas pontas. A fase seguinte é dentro da sala de processamento, e Rosilei nos mostra todo esse procedimento. Depois de lavada, ela vem para a cevadeira, onde ela vai ser toda triturada e ela vai cair uma pasta aqui. Depois dessa pasta, ela é colocada em sacos e aí ela vai vir para a prensa. Vai ficar aqui mais ou menos meia hora, 40 minutos. Depois ela vai ser triturada novamente. E aí nós coamos. E aí ela está preparada para ir para o forno. Então depois de 3 horas aqui, ela vai sair torrada. Ela vai sair torrada aqui, ela é peneirada. Aqui ela vem para cá. E aqui nós colocamos ela aqui, ó. E aí ela fica 100% aproveitável. Ela vai ficar padronizada na farinha, mais fininha. As farinhas do norte, elas costumam ser média, fina e grossa. Nas regiões do sudeste e do sul do Brasil, a farinha fina é mais consumida. Ao ser um pouco mais torrada, ela se transforma em farofa, uma iguaria servida em pratos tradicionais como feijoada ou misturada com bacon e ovos. Os pratos feitos com a mandioca podem ser os mais variados, mas o sabor indiscutivelmente sempre será muito apreciado. A mandioca está para muitos brasileiros como a batata para o resto do mundo. De volta a Paraty, a nossa equipe foi conhecer outra tradição local, que é a utilização da banana na terra em pratos regionais. Inicialmente, fomos conhecer e provar uma iguaria no restaurante Refúgio, um lugar especial no centro histórico de Paraty, onde as receitas passam de geração a geração. Um dos carro-chefes da casa, o nosso robalo com paçoca de banana. Ele acompanha um arroz de ervas e uma farofa de ovo. É um prato bem brasileiro, é um prato bem local, bem caiçara, regional, que tem o peixe da cidade e a paçoca de banana, que é muito, muito tradicional. Culinária não é nada mais que tradição, não é nada mais que família. É isso que é pra gente, é isso que a gente passa, é isso que a gente faz aqui no restaurante. Essa daqui é a montagem, gente, essa daqui é a farofa de ovo, que a gente faz tudo na hora. Agora, gente, a tradicionalíssima paçoca de banana, a famosa, não menos que o peixe. O nosso arroz de ervas, que também acompanha o prato, ele dá uma leveza, uma sutileza. Ervas finas, manjericão, hortelã, ele dá uma refrescância no prato. A gente finaliza a paçoca de banana com o bacon, o cheirinho de caju. E agora a gente vai ao peixe. O restaurante Refúgio vai muito além do tradicional. Em um ambiente de requinte e bom gosto, pratos maravilhosos brilham aos nossos olhos e são uma festa para paladares mais apurados. Mas para quem administra esse espaço, quais seriam as vantagens e desafios que o tombamento de Paraty pode trazer? Eu acho que a vantagem é poder expandir tudo isso que a gente tem aqui, toda essa cultura, toda essa tradição, expandir para o mundo. É
Eu acho que é uma agência Paraty, sempre foi uma cidade muito vista, muito visitada, mas com esse título, a visibilidade que a gente tem, esse é o benefício, expandir tudo isso, todas essas maravilhas que a gente tem em Paraty, desde a cultura, a tradição, o caiçara, eu acho isso muito legal. O desafio, eu acho que está relacionado à demanda. A demanda acaba aumentando, o turismo acaba aumentando, e aí a proteção ecológica com o nosso ecossistema, o cuidado de manter toda a tradição, eu acho que esse é o maior desafio. E se o assunto é banana da terra, um restaurante de mesmo nome faz muito sucesso em Paraty, com uma chefe muito famosa e consagrada que participou de um reality show na TV. Ana Bueno, dona do Banana da Terra, desde 2003 organiza a Folia Gastronômica, um evento que contribui para o desenvolvimento da gastronomia na cidade, ao envolver toda a comunidade na ideia que ela propaga para o mundo com o slogan Somos Gastronomia. A gente ganhou o título de cidade criativa pela gastronomia, esse título foi dado pela Unesco, não foi porque a gente tem bons cozinheiros ou porque a gente tem bons restaurantes. Eu acho que é porque a gente mantém viva algumas tradições importantes que representam assim a coisa do sustento, da subsistência do povo, entendeu? Ana teve a gentileza de nos preparar um prato tradicional com a especiaria que batiza o seu restaurante. A primeira coisa que a gente faz para fazer o peixe com banana é esse caldo. Primeiro é um caldo de cabeça de peixe. No seu ambiente natural fica clara a paixão e dedicação dessa chefe e todo o seu conhecimento ao fazer o sofisticado parecer simples. É muito simples, mas é cebola, alho, tomate, pimentão vermelho e amarelo. Tem umas sementinhas de pacová, que é uma semente que dá aqui na Mata Atlântica, é super aromática. Tem pimenta rosa, tem pimenta, dedo de moça, gengibre, coentro, cebolinha, enfim. A alquimia de sabores e aromas invade a exemplar cozinha de Ana. Sua larga experiência adapta a tradição aos tempos modernos. Hoje essa é a nossa receita mais contemporânea do peixe com banana. E aí ele acompanha o purê de banana e a gente fez ao invés de servir com arroz e com pirão, a gente fez uma telha que é de pirão e de arroz. Muito importante é ter um peixe fresquinho. Eu vou usar flor de sal, um pouquinho de flor de sal para temperar ele. E no máximo uma pimentinha do reino, assim, moidinha na hora. E só. Com carinho de quem ama o que faz, a chefe prepara o peixe com molho especial. O principal desse prato é o molho. Um peixe fresco e esse molho bom aqui. A tradição o restaurante já traz no nome e fica claro que, apesar de enorme demanda, as raízes da cidade estão literalmente presentes no cardápio. Acho que aqui no Banana a gente procura colocar os ingredientes da cidade muito em ascensão, muito em destaque. Eu acho que essa é a nossa forma de fazer a cozinha com cara de Paraty, com esse DNA, com essa cultura local. Finalmente, Ana termina o prato com toques contemporâneos. A gente vai começar a montar o prato agora. Vamos colocar o purê de banana da terra, que foi assado simplesmente a banana da terra bem madura no forno, tipo 200 graus, por 20 minutinhos. Depois batida no processador com manteiga e uma pitada de sal. Só isso. Peixe e o molhinho. E agora a gente vai colocar aqui uma raspinha de limão, que faz toda a diferença aqui em cima também. E o resultado final fica por conta do comentário de quem experimentou. Agora eu vou provar um prato típico de Paraty, que é o peixe com banana, feito pela chefe Ana Bueno, aqui do restaurante Banana da Terra.
maravilhoso. Também questionamos a chefe Ana Bueno sobre quais as vantagens e desafios do tombamento de Paraty. Acho que as vantagens de hoje ser uma cidade reconhecida como patrimônio da humanidade é justamente atrair, né, pessoas, investimentos para coisas importantes que a gente precisa ter de estrutura na cidade, como saneamento básico e tantas outras coisas que a cidade necessita. Então, acho que hoje Paraty ela está mais exposta, né, e reconhecidamente com tantas qualidades e culturas que precisam ser preservadas até mesmo para o país. Então, a intenção de investir aqui para que a cidade possa se desenvolver, isso é muito importante. Agora, isso também traz muita responsabilidade para a população, não só para o governo, porque eu acho que a gente, quando carrega esse título, a gente também precisa ter a nossa participação em atitudes, enfim, na preservação da cidade, no cuidado com ela, na divulgação e como a gente trabalha isso. O maior desafio será atender à crescente demanda sem discriminação e principalmente com conscientização. A cidade ela é aberta para todos, então assim, não é que a gente quer um turismo só o rico, né? Eu acho que a cidade ela tem que abrigar todo mundo que venha para cá, não pode ser só, né, um tipo de gente, né? Acho que todas as gentes nos interessam, né? Se vierem pessoas educadas, que preservem, que cuidem, né, são todas muito bem-vindas. Eu acho que a base, assim, a comunidade está muito bem estruturada para receber esse turismo. E esse turismo está sempre em busca da tradição de Paraty, que, como disse Ana, é para todos. Entre paredes de casas seculares que moldam a cidade, a história e a modernidade convivem com naturalidade. Foi assim que descobrimos mais uma preciosidade que o tempo não apagou e que foi preservada geneticamente. O luthier é um profissional que trabalha com construção e a manutenção de instrumentos musicais. A palavra luthier tem origem francesa, derivada de luth, que significa alaúde, um instrumento de corda antigo e precursor do atual violão. No Brasil, essa profissão se perpetua ainda hoje através das populações ribeirinhas, conhecidas como caiçaras, que moram perto das regiões de mangue. Os que fabricam e tocam os instrumentos são conhecidos como mestres e vão buscar árvores como o cedro e a cacheta, naturais da Mata Atlântica, para fabricar de forma artesanal instrumentos históricos que são precursores dos atuais instrumentos de corda. As rabecas, por exemplo, são instrumentos geralmente com 3 ou 4 cordas, com afinações em intervalos de quinta, muito semelhante aos violinos, além de bandolins e violas usadas nas músicas e festas regionais, como a Folia de Reis e cirandas, que são rodas de músicos com canções tradicionais. Em um mundo conectado com e pela tecnologia, 2 jovens de Paraty provam que a tradição pode estar presente na sensibilidade e improvisação das novas gerações. Gentes com gens que preservam informações para manter viva a tradição na eternidade do tempo. Então, eu aprendi bastante com os mestres de Paraty, os mestres cirandeiros, os coroas. E meu avô era folião do divino e tocador de ciranda também, aprendi um pouco com ele. Essa música tradicional que a gente toca é uma missão, porque é uma... Você não escolhe fazer parte dessa cultura, você nasce, você nasce ou ela chega até você de alguma forma. E chegou para mim, eu abracei isso e hoje em dia é o que eu mais gosto de fazer. A necessidade é mãe do improviso e a melhor forma de se obter um instrumento raro que se deseja tocar é construí-lo. A Beca estava meio que desaparecida da cultura de Paraty, né? Nós trouxemos de volta esse instrumento para a cultura da cidade e vimos a necessidade de começar a fazer. Então a primeira vez foi meio que de forma bruta, mas depois viemos aprender com mestres lá do sul. Cananéia, sul de São Paulo e norte do Paraná, e eles vieram passar técnicas pra gente, onde a gente aprendeu a confeccionar esses instrumentos. Esse aqui mesmo foi um instrumento confeccionado lá em Paranaguá, na Ilha dos Valadares. Essa aqui é uma rabeca caiçara, ela é feita da madeira cacheta, é feita tudo à mão,
a gente costuma falar que é uma rabeca de coxo, que ela é cavada igual uma canoa, de uma madeira só. Então é um instrumento bem artesanal, feito na faquinha. É faquinha, formão e lixadeira que a gente usa. E lixa de mão. A tradição se aprende desde cedo. Fernando e Marcelo propagam seus talentos por toda a região. E a aceitação das novas gerações é evidente na alegria das crianças que são atendidas pelo projeto Ciranda nas escolas. Olha a onda! Aquele tempo que nós dois se amávamos. Agora vou viver sozinho. A comunidade ela tá voltando a ter aquilo que tinha antigamente. É a sementinha que está sendo plantada ali de novo, para no futuro tá surgindo aí novos cirandeiros, como a gente está vendo que já está surgindo. Depois de mim já tem outra geração chegando aí, tocando ciranda. E assim vai. A cultura ela não vai morrer, ela não morre, ela vai se renovando sempre. E quando você acha que está acabando, tem aquele senhorzinho lá que sabe, que está passando com o neto dele, só de ver, tá aprendendo aquilo ali. Não é de hoje que essa dupla acredita que as suas escolhas de vida e o investimento de tempo e aprendizado na cultura regional vão se perpetuar no solo de Paraty, com raízes ainda mais profundas. Esses dois jovens sabem muito bem o que a música e a cultura regional representam em seus destinos. Energia. Alegria. Até rimou, que assim seja. Vida longa às tradições caiçaras. A todos que estão ouvindo, que estão apreciando. Cultura de Paraty, estamos apresentando, irmão, essa canoa. E para encerrar a nossa missão do tombamento de Paraty, fomos conhecer o Saco do Mamanguá, um braço de mar que invade a terra como um rio, por longos 8 quilômetros de extensão e 2 quilômetros de largura. Possui 33 praias e 8 comunidades caiçaras. O Saco do Mamanguá tem um formato de fiorde, com montanhas próximas ao mar, como Pão de Açúcar, ponto de referência para trilhas com paisagens belíssimas, e uma vista que fica definitivamente na memória de quem se aventura a subir o famoso pico. Seguimos o belo passeio até a pequena ilha dos Dois Irmãos. É muito bom perceber que o lugar está muito bem protegido e preservado por quem tem raízes profundas na região, mantém a tradição caiçara e se adapta aos novos tempos. Nessa comunidade, aqui em Mamanguá, desde os meus avós que moravam aqui, bisavó, então hoje a gente faz a mesma coisa que ele fazia. Só que antes eles não tinham essa consciência de preservar e hoje a gente é mais consciente, a gente tem esse cuidado. Nosso objetivo é reflorestar, estamos reflorestando a ilha. Temos mais de 5 mil mudas de árvore catalogada, nativa e frutífera. E estamos aqui sobrevivendo da ilha. E nosso objetivo é reflorestar. Essa incrível combinação de serra, mangue e mar mantém-se extremamente preservada, com Mata Atlântica emoldurando toda a paisagem. Um programa imperdível é conhecer essa bela região que termina em um mangue totalmente preservado,
onde só é possível navegar a remo. Tivemos o prazer de navegar até Mamanguá com o empresário da Toulon Tour, na embarcação de mesmo nome, Toulon. Cristiano tem suas origens em Paraty e aqui encontrou sua vocação com mais um bom exemplo de cria da casa bem-sucedido. E por conhecer tão bem a região, tem sempre boas dicas de turismo. Pessoal que vem a Paraty, entendeu? Que seja bem-vindo na cidade maravilhosa, entendeu? Quando vir conhecer a cidade, vem fazer o passeio de escuna, que é muito importante, entendeu? Não deixe de passear de barco, que vocês vão amar esse paraíso. Pessoalmente, nesse lugar aqui, eu acho que tem aqui o tradicional nosso aqui também, do restaurante, que é um belo pastel que tem aqui de carne de siri, tem de ostra, que vale a pena vir experimentar. Missão cumprida com muito gosto, aliás, muito bom gosto. Corremos contra o tempo com uma equipe de 2 pessoas para conseguir em uma semana capturar imagens e depoimentos de pessoas maravilhosas que vivem aqui e fazem essa região ser o que ela é. O tombamento merecido da Ilha Grande de Paraty nada mais é do que o reconhecimento do trabalho dessa gente. Vocês com certeza que são os verdadeiros patrimônios da humanidade.